Fala aí galera, beleza? Aqui é o Guilherme, alguns me conhecem como Guild. E alguns dias atrás eu estava na casa de um amigo, o Ricardo. Alguns de vocês devem conhecer por Ricardo, ele é modelista. E eu comentei pra ele que eu estava terminando um 600 Nitro. E ele falou que tinha muita curiosidade sobre o tema e tal, que não conhecia muita coisa sobre combustão. E ele me deu a ideia de fazer um vídeo. Aí eu, pô, legal a ideia, vamos lá, vou fazer. Antigamente se voava muito mais glow. Eu vou chegar no tema depois, mas hoje em dia por questões de custo, porque um galão de combustível desse aqui, de 3,78 litros, hoje em dia está custando uns 240, 260 reais, dependendo do lugar. E antigamente custava 90 reais. E o preço das baterias antigamente, isso eu estou falando aí de 2010, 2007, 2008, uma Thunder Power, que é a bateria mais top que a gente tinha no mercado na época, que hoje se compara muito às Gens Ace, custava aí uns 800 reais, isso a gente falando de uma 6S 5.000 mAh. Mesmo com dólar, inflação, caramba, antigamente era muito mais caro do que é hoje em dia. E tinha outro limitante, né? Não existia equipamento alta voltagem como existe hoje em dia. O T-Rex 600 elétrico foi lançado em 2006. Ele funcionava com bateria 6S, tinha um motor Align que produzia 1 HP e meio, mais ou menos. Em 2007 foi lançado o T-Rex 700 Nitro. E a galera usava um motorzinho Align OS, 50SXH. Ele é parecido com esse aqui. Esse aqui é um 55. A diferença é que ele produzia um pouquinho mais de potência e o cabeçote aqui, esse dissipador de calor, ele era um pouquinho menor e era azul. Então a galera voava com esse motor. Eu cheguei a ter uns 2 motores desses. E só em 2008 foi lançado o 700 Nitro. E na época Jason Krause, que é o projetista da Align, ele ainda falava que não existiria um 700 elétrico. Só que o que aconteceu? A galera, muito sabiamente, começou a cortar umas chapas de alumínio aí, adaptar o motor do 600 elétrico nele, depois a galera começou a adaptar os Scorpions que apareceram no mercado, e depois que realmente começou a história da alta voltagem. Eu esqueci de comentar uma coisinha, que no meio do caminho aí, em 2008, tinha uma marca de helicópteros, que infelizmente quebrou, deve ter uns 2 anos, chamada Outrage. Vocês devem conhecer pelo Fusion 50. Ela lançou em 2008 um helicóptero classe 450 que ele usava pá 360mm, equivalente ao 450 Dominator que tem hoje em dia no mercado. E ele já foi o primeiro helicóptero que eu conheço. Se alguém souber aí, por favor, se pronuncie e depois eu corrijo. A usar um sistema de alta voltagem. Era um 450 que voava com 6S. Aí, porra, foi aquele rebuliço, mas pô, deve ter head speed pra caramba, não sei o que. Isso aí já foi conversado. Voltagem não é sinônimo de head speed maior, não dobra a head speed. Pelo contrário, a head speed se mantém a mesma, mas você tem mais potência, você tem um helicóptero mais constante, né? Em 2009 foi lançada a série ESP, tanto do 600, do 600 Nitro, do 500, e a galera ficava pensando já, né? Pô, será que vai ter um sistema alta voltagem? Pô, não tô conseguindo tirar isso. No 600, será que vai rolar dessa vez? Não rolou. Só em 2010 foi lançado o T-Rex 700 elétrico. E em 2011 foi lançado o 600 Pro, que foi o primeiro 600 da Align a vir com um sistema de alta voltagem. Beleza? Então, como eu tinha comentado anteriormente, o 600 elétrico, ele voava com um motorzinho Align, vou ver se eu coloco uma foto aqui, que circulava ar mal pra caramba, ele parecia um Windrunner, mas ele era Outrunner e tinha uma capa de alumínio que ninguém entendia para que servia, só depois a Align foi tirar isso. Diziam que aumentava a dissipação de calor e tal, mas sei lá. E esse motor produzia mais ou menos 1.6 HP quando produzia. E essa mesma bateria, a Thunder Power, uma bateria boa, ela durava aí uns 150 volts, era o que a galera comentava. Isso se você não quebrasse o helicóptero e perdesse a bateria, né?
que a bateria ficava na frente aqui do frame do helicóptero, parecia um para-choque. Então, esses motorzinhos aqui, eles produziam aí quase 2 HPs, isso é, era um helicóptero mais forte. E se você dividir aí os R$800 que custava uma bateria dessa, talvez um pouco menos, vamos ser legal aí, vamos botar R$600, dividido pelo preço do galão Golo, que custava aí R$90 na época, um galão de 30%, você vai ter aí 6 galões. Com uma bateria você compraria 6 galões. 6 galões vezes 11 voos, sendo legal também, que é mais ou menos a quantidade de voos que dura um galão desse, você teria aí 73 voos. Então, para quem queria voar mais arrochado, o a combustão era mais interessante porque ele era mais forte e não tinha o mesmo problema da bateria, né? O que podia acontecer é de você não regular o negócio direito e acabar perdendo o motor. Vou mostrar para vocês aqui, agora que eu consegui abrir esse troço. Eu vou falar melhor um pouco mais na frente, mas isso aqui é a vista de dentro do motor. Aqui tem um pistãozinho, olha. E o que acontecia? Esse motor, ele é alimentado por esse carburadorzinho aqui. Ele tem 3 agulhas aqui, ó. Ele fica nessa posição aqui no helicóptero, mais ou menos. Então ele tem essa agulha aqui de alta, que comandava a mistura com o acelerador quase todo aberto, de 70% de aceleração para cima. Tinha essa agulha de média aqui, que comandava no terço do meio, e essa agulha aqui de lenta, que comandava um parafusinho aqui, ó, que comandava no primeiro terço de aceleração. Então, se o cara perdesse a linha nessa agulha aqui, o nosso melhor companheiro de voo era esse aqui, ó, um termômetrozinho digital. Se o motor passasse de 100, 110 graus, o óleo não lubrificava direito, que o óleo é misturado com combustível, e o motor travava, furava a porcaria toda. Então, se o cara não perdesse a linha na regulagem, era mais interessante para ele ter a combustão do que o elétrico. Um pouco mais caro, mas era mais interessante para o voo. Carrega a bateria. E helicóptero menor, como é que era? Você tinha 450 V2 da Line na época que eu comecei, e ele tinha muita folga, era flybar, não tinha flybarless na época, tinha até o flybarless, mas ele ficava restrito aos logos da Mikado, depois que a galera começou a adaptar esse sistema nos outros helicópteros. E tinha um girozinho trava-cauda muito safado, que custava lá os seus $100 na época, que era o 401 da Futaba. É um bom giro, você encontra até em alguns helicópteros hoje em dia, mas hoje em dia qualquer giro Xing Ning aí de $30 faz igual. Então era tudo um pouco mais complicado. O 450 V2, estava falando, ele voava mais ou menos. Quem queria voar 3D não tinha jeito, tinha que ser helicóptero grande. Eu tenho aqui um frame de 600 nitro. Aqui vão os suportes de rolamento. Ele tinha um terceiro suporte de rolamento aqui embaixo. Os primeiros 600 elétricos eles tinham um terceiro suporte. Aqui a gente tem um tanque de combustível. E aqui é onde vai toda a estrutura do motor e sistema de arrefecimento do motor. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu estava abrindo o motor. E aqui atrás a gente tem um backplate também. A galera que não usava termômetro botava o dedão aqui. Se conseguisse segurar o dedo aqui por 5 segundos, a temperatura estava legal, então podia continuar voando. Aqui o motorzinho aberto, ó, tô girando aqui na frente. Então tem um virabrequinho ali e uma belinha. Como eu estava falando, esse aqui é o carburador do motor. Aqui a entrada de ar e aqui é onde é parafusado aqui no corpo do helicóptero. Aqui, isso aqui a gente chama de borboleta. É o que controla o fluxo de ar e, por final, a RPM do motor. Não sei se vai dar para ver, mas tem um pininho ali, tá vendo? Esse pininho é o componente que injetava combustível na massa de ar que entrava aqui no motor. Ele funcionava por princípio de Bernoulli. Aqui dentro ele tem um estreitamento.
O princípio de Bernoulli diz o seguinte, que quando você tem um estreitamento, a velocidade do fluido aumenta, e aumentando a velocidade você tem aumento da pressão dinâmica do ar, que é a pressão de impacto, e queda na pressão estática. Pressão estática é a pressão do ar que nós respiramos aqui, sem deslocamento, sem velocidade, vamos dizer assim, para simplificar. Então a pressão daqui de fora era maior do que a pressão do ar dentro do carburador, então o combustível era sugado aqui para dentro, beleza? Sugado aqui para dentro, o que acontecia? Isso aqui é o virabrequim, aquele mesmo que eu estava girando lá dentro. Ele tem um chanfro aqui e ele é vazado. Então, quando esse chanfro vazado aqui de cima alinhava com essa abertura do carburador, ele permitia que o ar entrasse. Então, quando o pistão abaixava, ele forçava a mistura que estava aqui dentro para dentro da câmara de combustão. Tem uma janelinha, eu vou pegar uma camisa aqui. Essa camisa é toda furada, ela tem duas janelas de um lado e duas janelas do outro. Duas para entrada de gás e saída de gás. Isso aqui é um motor dois tempos, eu esqueci de falar, perdão. Então, quando o pistão baixava, ele jogava essa mistura de ar e combustível para dentro e ao mesmo tempo essa mistura que entrava, expulsava o resto da queima. A queima ela saía por essa janela aqui na lateral do motor e ia para a descarga que fica na lateral do helicóptero. Fica montado assim. Depois eu vou mostrar direito para vocês. Então assim ia. Pistão subia, comprimia, ao mesmo tempo aspirava uma mistura nova, tinha explosão, pistão descia, empurrava uma mistura nova para dentro, a queima saía e assim o ciclo continuava. E como é que era dada a ignição? Os motores a combustão dois tempos de aeromodelismo, eles funcionam basicamente como motor diesel, só que eles precisam de um empurrãozinho na partida. Isso aqui é uma bateria de níquel de 1.2 volts, beleza? E aqui é a nossa velinha, eu tenho uma vela aqui, a velinha ficava aqui no cabeçote, tem um pininho aqui e a velinha aqui dentro. A vela de aeromodelismo ela é diferente, porque ela funciona basicamente alimentada só para dar partida no helicóptero. Não sei se vai dar para ver, ela é um filamentinho, ela parece aquele acendedor de cigarro do carro. Deixa eu alimentar ela com isso aqui. Então ela fica assim em brasa, e quando o motor do helicóptero era acionado, a gente desconectava essa vela, a bateria, perdão, e essa vela continuava incandescente desse jeito, com o próprio calor da queima do aeromodelo, da mistura. A mistura entrava em ignição tanto pela brasa, pelo ponto de calor que tem aqui, tanto pela liberação de platina, que é o material da vela. Então a platina atuava aí como um catalisador para a queima. Então a gente tinha essa bateria aqui para fazer a partida do helicóptero, e normalmente a galera utilizava um pack de bateria de níquel com 5 células para alimentar a eletrônica. Isso aqui tem 1.200 mAh, hoje em dia também de 1.500 na época. Só que a Line chegou com um negócio muito legal que chamava 2 em 1, que é isso aqui. Ele, além de ser um back, aí a galera começou a usar bateria de lítio. Isso aqui é uma 2S de 1.600 mAh. Ele também era um glow driver. A gente encaixava... Cadê a velinha? Então a gente encaixava a velinha aqui. A bateria de lítio era ligada no conectorzinho JST. E essa unidadezinha aqui, ó, a gente montava para fora do helicóptero. Tem uma chavinha liga e desliga aqui, que liga e desliga ele. Ele mostra através de LEDs o nível da bateria. Tem duas LEDs verdes aqui, uma laranja e uma vermelha. E quando você apertava esse botãozinho preto aqui, ó, ele ativava o glow driver. Tem uma LEDzinha verde aqui, acesa do lado, não vai dar para ver por conta do contraste. Então ele alimentava essa vela por 14 segundos. 14 segundos depois ele desligava a vela, que era o tempo que a gente precisava para dar partida no helicóptero. E assim a gente ia voar. E esse conectorzinho aqui, um conector de servo normal, a gente ligava no receptor ou na unidade Flabarlese, o que fosse.
Ele tem também, como eu tinha falado, quando você aperta aqui ele indica uma LEDzinha verde. Isso quer dizer que o glow driver está ligado. Se a LED estiver legal, ele acende uma LEDzinha âmbar. Se a LED estiver em curto, ele acende uma luzinha vermelha. Coisa que a gente não tinha quando usava só a bateriazinha. Entendeu? Então era um acessório bem legal que foi pôr uma mão na roda. A bateria às vezes descarregava, a bateria auxiliar de partida, e a gente não tinha nem ideia por que o helicóptero não estava ligando, às vezes era isso. Ou a vela estava queimada, a gente não sabia, esse 2 em 1 indicava tudo isso. Outro acessório importante da partida era esse motor de arranque aqui. Tá? Isso aqui é uma bateria de lítio de 4 células, motor de arranque. Isso aqui é uma varetinha aqui na ponta, parece uma chave Allen. Tinha uma galera até que, quando isso aqui espanava, soldava uma chave Allen aqui de 5 ou 6 milímetros, não vou dizer o certo. E aqui tem um botãozinho, você vem, aperta esse botão, encaixa no helicóptero. Ele pegou, você tira isso aqui fora e vai embora. No elétrico, quando o motor começa a funcionar, as pás começam a girar. Pois é, o helicóptero a combustão tem uma coisa muito legal. Isso aqui na ponta é uma embreagem centrífuga. Tem uma bolinha aqui, ó, ela vem daqui, tem um talho e o outro lado é a mesma coisa. À medida que isso aqui aumenta de RPM, ela dilata e toca na lona. Isso aqui era o que a gente chamava de sino da embreagem. Dentro dessa embreagem tem um one-way igual da main gear. Para um lado ele gira, para o outro lado ele não gira. Isso aqui era montado assim. Isso aqui ficava parafusado no freio do helicóptero. E aqui que a gente encaixava o starter. Então, quando a gente girava o starter, você tinha liberdade de girar isso aqui, o motor pegava. Era como se isso aqui estivesse girando ao contrário, não engrasa, né? Aí você podia remover o starter sem ter o negócio todo girando na tua mão. Essa embreagem aqui, ela está girando livre. Ela só vai entrar em contato com essa lona que tem aqui, parece uma tirinha de couro. Tá vendo? Um materialzinho preto. Ela só vai entrar em contato com essa lona depois de uma certa rotação. Então a gente podia dar partida no helicóptero tranquilo, graças a esse sistema. Aqui é um pinhão e ele era encaixado aqui na mangueira. Essa mangueira aqui é igualzinha do 600 elétrico. A única diferença do elétrico para combustão era logicamente isso aqui, a descarga, e ele continha também um servinho a mais. Esse servo a mais, ele era conectado ao motor através de um linkzinho e ele era conectado aqui na borboleta do carburador. E esse servinho se movia abrindo e fechando a borboleta. Era assim que era feito o controle de RPM. Isso aqui era plugado no mesmo canal onde é plugado o ESC. Só que a gente costumava voar também com um negocinho antes que a gente chamava de governador. Esse aqui era o mais legal que tinha na época. Esse aqui é o Multigov Pro. Ele, além de governar, manter a RPM constante, ele também tinha um controle de mistura. Tinha um sensorzinho de temperatura que era montado aqui no cabeçote. Ele media a temperatura, passava para ele e ele comandava a abertura e fechamento da agulha por um servinho. Multigov Pro, está escrito aqui na tela. Para entrar no modo de programação, a gente apertava aqui, ó, e segurava. A gente podia programar 3 RPMs diferentes. Aqui é Gear Ratio, que é a relação entre pinhão e engrenagem. E aqui é o sensor teste. Vou explicar para vocês que isso aqui é bem legal também. Como é que esse governador aqui, ele lia a RPM do motor? Era através desse sensor aqui no frame. Isso aqui é um sensor de campo magnético. Como é que isso aqui funcionava? Aqui na ventoinha tem 2 ímãs aqui, tá vendo? Um era montado com o polo norte para cima, outro com o polo norte para baixo. A gente usava 2 ímãs por conta do balanceamento. Isso aqui girava a 17, 20 mil RPM. Então, quando o polo norte passava pelo sensor, eu vou passar agora um dos ímãs aqui pelo sensor aqui na lateral do frame. Ó, eu estou passando um ímã, não está achando nada, provavelmente esse é o polo sul.
Agora eu vou passar o ímã com o polo norte, vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó. O Vibar, por exemplo, ele tem uma portinha para a gente plugar esse sensor e a gente passou com o tempo a dispensar isso aqui. Os próprios módulos Vibars, inclusive o 3GX, o 4G da Align, todos eles tinham um governador embutido, então acabou que isso aqui caiu em desuso. Aqui no motor a gente tinha um suportezinho de alumínio, nele era parafusada a embreagem e a ventoinha. Em volta da ventoinha tinha essa carenagemzinha. Vou abrir ela aqui. Então, à medida que essa ventoinha ela girava, essa carenagem ela conduzia todo o ar para o dissipador de calor aqui, que ficava montado na ponta do motor. E isso tudo ia aqui dentro. Isso era montado assim. Show. E a descarga ia desse lado mesmo aqui. Além de reduzir um pouco o barulho do motor, que eu gosto muito, inclusive por isso eu vou combustão até hoje, ela tinha uma função secundária. Ela tinha isso aqui que eles chamavam de manil. Isso aqui é um nipple lá fora que eles chamam isso aqui. Essa descarga ela tem certa resistência no escoamento de gás, então ela mantém o motor sempre um pouco pressurizado. Essa pressurização, um pouco dela era utilizada para pressurizar o combustível. Então o combustível ele era forçado a sair do tanque também um pouco através desse gás. Essa mangueira ela passava por aqui, ó, tem um furinho com uma borrachinha para não machucar a mangueira. Ela passava para o outro lado, ficava conectada na descarga direitinho. Então o helicóptero não dependia somente do vácuo para fazer a alimentação do motor. Pô, beleza, mas como é que esse troço voava de dorso? Assim, né? Normal, igual um helicóptero. Vocês estão vendo isso aqui? Eu tenho um aqui aberto para mostrar para vocês. Isso é o que a galera aqui dentro chamava de pescador. Então era uma borrachinha bem maleável, com um pezinho de metal na ponta, o pezinho de metal era vazado e o combustível passava por aqui. Então, independente da posição que o helicóptero tivesse, o pescador ia junto, acompanhado pela gravidade, e o combustível ia junto. Então, se o helicóptero estava normal, o pescador ia atrás e o combustível junto. O helicóptero estava de dorso, o pescador ia atrás e o combustível junto. Então, esse troço ficava chacoalhando dentro do tanque o tempo todo, junto com o combustível e aspirando ele, levando para o carburador. A gente costumava voar também com isso aqui, um tanquezinho auxiliar. Nele também tinha um pescadorzinho. Essa linha aqui vai para o tanque principal. Essa linha aqui vai para o motor. Aqui vai para o motor. E por aqui era onde a gente fazia o abastecimento. O abastecimento a gente fazia ou com uma bombinha manual dessa aqui, ou com uma bombinha elétrica, com um motorzinho elétrico, que era bem chique. Então, aqui tinha mais ou menos 30 a 40 ml de combustível. Isso aqui não dava para 1 minuto de voo. A função principal disso aqui não era aumentar a autonomia, era permitir que bolha de ar não chegasse no motor. Se chegasse no motor, ele podia engasgar até apagar. Dependendo de onde você estivesse, o negócio ia ser complicado. Então, pela área disso aqui ser bem menor que a área do tanque principal, era muito difícil passar com bolha de ar para o carburador. Se terminava o voo, ele continuava cheio, né? Só que a partezinha aqui de cima toda ficava recheada de ar. Era justamente o ar que ele segurou que não foi parar dentro do motor. Bom, eu já mostrei para vocês toda a carcaça. Agora eu vou pegar um outro 600 que eu tenho lá montado na oficina e mostrar para vocês como é que é tudo isso aqui junto. Então, galera, esse aqui é o outro 600 que eu falei. Boa parte das peças dele são compatíveis com o 600E, o irmão dele, né? Versão elétrico. Partes tipo tailbone, ski, rotor de cauda, rotor principal. A única diferença mesmo era o frame e as estruturas como motor, ventoinha, o duto de arrefecimento aqui, questão de governador e o servinho a mais que ele tinha no lugar do ESC, né? Então aqui dá pra ver, ó, o tanque principal, a linha de pressurização,
Ela vem aqui pro outro lado, conectada ali na descarga. Beleza? Aqui o filtrinho de combustível. Isso aqui é o que permite a gente cortar o combustível. Você aperta aqui, ele comprime a linha, não passa combustível. Aperta aqui, ele abre a linha. Então tem um aqui colocado para o combustível não escapar. Esse aqui eu só abro na hora de abastecer. E esse aqui vai no motor. Eu aperto aqui para cortar o motor ou para abastecer e solto só quando for voar. Beleza? Aqui as 3 agulhas do motor. Beleza? O servo de cauda, diferente do 600 elétrico, ele fica aqui na frente. O do 600 elétrico, ele tinha um suportezinho de fibra de carbono, o servo ficava aqui, né? Então a única diferença mesmo é essa varetinha de cauda aqui, que ela é mais comprida, porque tem esse mixerzinho aqui, ó. É bem mixer, né? É uma alavanca. Então tem um baulink aqui, um baulink aqui na outra ponta, só para o servo ficar dentro da canopy, já que esse helicóptero, como era dos tempos, o óleo é misturado junto com o combustível, fazia muita sujeira. Então, para ter o maior número de coisas importantes para dentro da canopy, entendeu? Aqui em cima o eixo de partida, que é onde a gente encaixa o starter. Beleza? O 2 em 1 a gente ativava ele, apertava o starter, ó. Quando o helicóptero ligasse, a gente tirava o starter fora e ia voar, ia ser feliz. A gente tinha que ter uns cuidados especiais na partida também. A gente costumava pisar em um esqui e segurar o rotor principal com uma mão e com a outra a gente operava o starter. Por quê? Se a gente tivesse algum problema com o rádio, desse algum problema, ou a gente tivesse algum problema com a linkagem do acelerador e isso passou despercebido aí no nosso pré-voo, o motor podia entrar 100% e sair aí picotando todo mundo. Então, caso a gente segure o helicóptero firme, a embreagem ela não consegue engrasar 100% e o rotor fica parado. Então a gente tinha tempo de soltar o starter e vir aqui, plá, cortar o combustível, o motor apagava na hora. Então até 2010 a galera ainda voava muito Globo, o combustível não estava tão caro, mas chegou 2010, 2011, lançamento do 700 elétrico, do 600 Pro, os dois com o sistema 12S que prolongava muito a vida útil da bateria. Entraram novas marcas de bateria no mercado, então acabou barateando, teve concorrência. Os helicópteros ficavam muito mais fortes. Antigamente a motorização geral do 600 aí ficava retida em 2 HPs. O 700 elétrico tinha mais, devia ter quase 4. E hoje em dia com o motor Align original aí do X você consegue fácil 4 HPs num 600, o dobro da potência. Então o Glow ficou completamente de lado, foi sendo esquecido. Hoje em dia só voa Glow quem gosta muito. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê aí nos próximos vídeos, nos comentários. Valeu, tchau!